Boa tarde a todos. Meu nome é George, né? Está escrito aqui. E eu queria saber se aqui, como eu sou de uma loja teosófica distinta dessa aqui, da Loja Esperança, eu queria saber se aqui tem alguém que está visitando pela primeira vez a loja e que é o primeiro contato que tem com a teosofia. Seria a primeira vez que você tem um contato com a teosofia. Então eu pediria aos demais só para aguardar uns breves minutos para que a gente explique para a irmã aqui que veio a Sociedade Teosófica, né, para que ela existe, como ela surgiu e qual a sua proposta, por que ela tem esse trabalho voltado para o público e é disseminado em todo o mundo. Então a Sociedade Teosófica ela surgiu no final, quase no último quarto do século XIX, 1875. Ela foi fundada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por uma russa, a senhora Blavatsky, coronel da reserva dos Estados Unidos, coronel Henry Steele Olcott, dentre outras pessoas que se destacaram desse grupo, como o senhor William Quan Judge, certo? Foi em 1875, né? E desde então, quando ela foi fundada, ela foi formulado os seus objetivos, e eles são três, né? Basicamente são três objetivos. Primeiro, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade. Então, o primeiro e principal objetivo da Sociedade Teosófica aponta para a fraternidade, tá certo? O segundo objetivo qual é? Encorajar nos estudantes que são afeitos a essa fraternidade, encorajar o estudo comparativo de religiões, filosofia e ciência. Então esse segundo objetivo ela já demonstra que a Sociedade Teosófica veio para buscar incessantemente a verdade. Vai buscar na religião, vai buscar na filosofia e no conhecimento científico. E o terceiro e último objetivo dela seria investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes do ser humano. Então, essa busca pela verdade, ela tanto se dá no exterior, mas principalmente no interior, através do autoconhecimento, tá certo? Então, basicamente é isso. A Sociedade Teosófica, isso aqui é uma loja teosófica. Por que loja? Vem da raiz de alojar. Isso é um alojamento, uma ramificação da sociedade que existe, que foi fundada em Nova York e depois, alguns anos depois, foi transferida a sua sede para a Índia, onde permanece até hoje, tá certo? Então, da Índia, ela se dissemina através de lojas e grupos de estudos teosóficos. Uma loja é um núcleo maior, um grupo de estudos teosóficos um núcleo menorzinho, tá certo? Eu participo da loja teosófica de Campina Grande e fui convidado para vir trazer para vocês uma apresentação que a gente fez no ano passado e viemos aqui compartilhar com vocês. Então o título dela é O Mais Belo Estado da Mente e do Coração, uma reflexão sobre a fonte da verdadeira alegria do viver. Foi dada ali em novembro, né, do ano passado. E a gente está reapresentando hoje. Então começamos com uma simples pergunta. Em qual estado da mente e do coração seria mais desejável se estar? É uma pergunta até óbvia, mas é importante que a gente coloque. Esse estado aí, no lugar comum das ocupações e preocupações cotidianas, das tribulações que a vida urbana traz, né, dos problemas que nos chegam a cada minuto, ou no estado de liberdade e harmonia do ser, no estado de total harmonia, né? Então, parece que é importante que a gente anseie por transitar desse estado aqui para esse, né? É o que se
a lógica nos diz que seria mais aceitável, né? Então, esse mais belo estado da mente do coração é algo em que ocorre duas coisas simultâneas. Primeiro, um sentimento de paz, repouso, quietude, e depois um movimento livre e espontâneo. Parecem, aparentemente de início, duas coisas antagônicas, né? Mas se a gente for investigar mais a fundo, a gente pode pensar um corpo, uma pessoa, um ser que esteja em repouso, estado dormindo, por exemplo. Ele está em repouso, está em paz, e ao mesmo tempo a vida lá dentro está pulsando, a vida continua, a vida está em movimento ali, tá certo? Então, se a gente traz de um organismo animado essa lição, a gente pode trazer também, até mesmo, de um simples copo com água, tá? Se vocês observarem, essa água, ela está no estado de quietude, de tranquilidade, né? Ela está paradinha, mas aqui dentro está fervilhando uma vida. Isso aqui é o que se chama movimento browniano. O que é o movimento browniano? As partículas, átomos ou moléculas, elas se colidem uns contra os outros, tá certo? Colidem de uma forma aleatória e fazem um movimento perpétuo e contínuo. Então, esse simples copo de água aqui, ele traz tanto a característica da paz, da quietude, do repouso, quanto internamente nele tem uma vida pulsante, tá certo? A senhora Blavatsky, na obra que ela escreveu alguns anos depois da fundação, A Doutrina Secreta, ela nos diz que na natureza não há matéria morta. Não há matéria morta. Então a vida aqui está a mil, tá certo? Isso é também um conhecimento a mais que a teosofia coloca. E esse movimento ele é quantificável, tá certo? Porque esse movimento, esse grau de agitação dessas moléculas, ele é quantificável, que é justamente o conceito de temperatura. Tá? O que é o conceito de temperatura? Uma medida estatística do nível de agitação entre moléculas, relacionado com o deslocamento da energia cinética, energia de movimento, de um átomo ou de uma molécula. Em física, a temperatura está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. Significa o quê? Que esse copo aqui, ele tem uma certa quantidade de energia interna, que é mensurável através de uma escala que a gente chama de escala termométrica. Tem graus Celsius, tem graus Fahrenheit. Então, isso é mensurável, tá certo? Essa vida que existe aqui é inclusive quantificável. A temperatura costuma ser medida por um termômetro, né, e indica o calor em um determinado território, uma determinada massa, né? E aí, a senhora Blavatsky escreveu um texto também que se chama A Escada de Ouro. Era para os discípulos dela mais internos, era para a escola esotérica, tá certo? E o que é que a Escada de Ouro diz? O quarto degrau. Ela fala que é necessário ter o quê? Um intelecto ardente. E o que é que isso tem a ver com o que a gente já conversou até agora? Esse grau de agitação das moléculas que detona a vida, que quantifica a vida que está presente nela, ela fala o quê? A palavra, o intelecto, uma característica da nossa mente, ele precisa ser ardente. Ardente é o quê? Quente. Ele precisa ter mais energia, né? Então, a água, na medida em que ela ganha energia, que esse sistema termodinâmico ganha energia, a vida ali começa a se movimentar cada vez mais. É aquela energia cinética, tá certo? E ela vai ficando cada vez mais aquecida, né? Então, essa qualidade da mente que é necessária, ela tem que ser uma mente tranquila,
mas ao mesmo tempo ela tem que ser uma mente pulsante, viva, questionadora, certo? E é aí que as coisas vão acontecendo. A condição de repouso, como a gente já colocou e pode acrescentar, ela não significa um estado de complacência, de indolência. Pelo contrário, muito pelo contrário. Esse sentimento de repouso é o término de todas as atividades compulsivas que criam condições autoconflitantes e exaltadas. Aquela água que está agitada, ela tem forças conflitantes umas contra as outras. E nesse agito ela impede que a luz do alto adentre naquela massa, tá certo? Então, são condições da mente que interiores, né, são condições internas consignadas à própria mente que criam antagonismos, tá certo? Então, isso é o que é o contrário do repouso. Krishnamurti falou sobre isso. Um problema nasce quando a mente passa a desejar com igual intensidade coisas diametralmente opostas. Coloquei até essa imagenzinha aqui. O sujeito quer emagrecer, mas ao mesmo tempo ele quer comer exageradamente. Não é assim que acontece? E aí surge um grande problema. Para onde você quer ir? Para onde você está querendo ir? A gente não sabe. Nós somos seres de naturezas múltiplas. Nós temos uma natureza multidimensional. A teosofia nos ensina que nós temos princípios invisíveis que compõem a nossa natureza. E esses princípios nem sempre se conversam uns com os outros. Um quer uma coisa, o outro está querendo outra. E aí surgem os problemas. E são esses problemas, esse movimento de forças contrárias que geram a agitação da mente e que nos impedem de entrar naquele estado de alegria e de quietude que nós vimos no primeiro slide. Então aqui eu queria citar da obra de N. Sriram. Ele foi um dos presidentes da Sociedade Teosófica e ele nos diz a respeito disso, desse estado autoconflitante. Há pessoas que não estão satisfeitas a menos que sintam que estão criando impacto sobre outras, ou as influenciando ou meramente por sua fala, ou ainda projetando-se de alguma outra forma. Não são contentes em permanecerem anônimas, mas precisam estar exercitando seus músculos com os outros. Sem pôr fim a todas essas atividades compulsivas que surgem de uma insuficiência, de um estado incompleto no próprio ser, jamais se pode ter um sentimento de repouso e paz dentro de si. Se encontra alívio em perturbar as outras pessoas. Então, quantas vezes a gente não presencia, ou nós somos essas pessoas que fazemos isso? Estamos com um grande conflito interno, um grande problema não resolvido, e aí a gente vai e tenta transmitir para o outro aquele estado de sofrimento que nós estamos, tentando nos aliviarmos de um estado que nós deveríamos resolver por nós mesmos. Então, esse conhecimento nos permite tanto nos auto-observar, né, quando nós fraquejarmos e viermos a ter determinada prática como essa, quanto compreender pelo que as pessoas passam. Quantas discussões a gente vê, né, no nosso dia a dia, que a gente começa, se começar a observar sem julgar, a gente pode ver que tem uma pessoa que está em extremo estado de agitação interna, não resolvida, e ela quer se aliviar metralhando seus problemas para as outras pessoas, ignorando que existe uma lei universal chamada a lei do retorno, que toda desarmonia que você causa no universo, mais cedo ou mais tarde aquela desarmonia volta para si mesmo. Então você quer se aliviar jogando uma desarmonia nos outros, sem ter a consciência de que na verdade você vai estar plantando mais desarmonia para você no futuro.
Então essa inquietude que se fala é aquela inquietude compulsiva. Há um problema que está acontecendo aí, né? Cada vez mais crianças nascendo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nada mais é do que uma mente irrefreada que ora faz uma coisa, ora faz outra, não consegue parar. Se você conversar com uma pessoa dessa, ela diz, mas não consigo parar para fazer nada. Eu faço tudo e ao mesmo tempo não consigo parar para me tranquilizar, para me aquietar. Vejam os problemas que estão despontando aos nossos olhos. E o estado oposto, o estado de paz. Ele tem um próprio modo de agir, de viver. Ele é um estado que é diferente, não é aquela apatia, não é aquele fastio, não é aquela pessoa que quase que morreu e se esqueceu de enterrar. Não é. Nada disso. Ela não é estática, não é uma condição parada, mas é uma condição dinâmica. Mas dinâmica nesse sentido, daquele movimentozinho interno, que mal se percebe com os sentidos, mas se sente essa vida. É um movimento que detona uma constante efusão de vida. Tá certo? Essa paz, o estado das coisas de fora, ela não afeta esse estado interno. Ela não admite essa interação entre as pessoas, interação compulsiva, essas discussões, essa guerra sem fim. Tá certo? O estado de paz não admite isso. E basta um querer estar em paz, aqueles outros que estão querendo fazer guerra, eles não vão conseguir. Então, como seriam a natureza dessas relações reais, as relações mais reais e mais que detonam esse sentimento de paz? Elas têm que ser dinâmicas e, ao mesmo tempo, resilientes. O que é esse conceitozinho de resiliência? Hoje em dia está sendo aplicado a recursos humanos, à psicologia. Uma pessoa resiliente, mas há bem pouco tempo atrás, eu só vi isso quando eu estudava engenharia civil, né? A resiliência, que é uma propriedade mecânica dos materiais. Que propriedade é essa? É a capacidade de um corpo se submeter a uma determinada força, uma tensão, e ele se deformar e posteriormente voltar ao seu estado inicial, tá certo? Olha essa imagem aí, uma árvorezinha que está enfrentando com resiliência uma grande ventania. Aí eu pergunto, essa árvore precisou resistir com rigidez a esse movimento? Não. Se ela fosse rígida, ela se quebraria. Ela foi, de acordo com aquela força, deu passagem àquela massa de ar, e tão logo a velocidade do vento baixar, ela vai voltar ao seu estado original, ao seu estado inicial. Então esse é o tipo de relação dinâmica e pacífica que nós procuramos. E ao mesmo tempo, além do dinamismo e da resiliência, essas relações precisam ter o componente da liberdade. Tá? Nada que prenda, nada que amarre vai permitir esse sentimento de paz. Então aqui tem eu coloquei a imagem de uma cítara, indiana, um instrumento dificílimo de se tocar, mas eu coloquei ele porque as cordas nesse instrumento, tal qual esse estado de quietude, mas ao mesmo tempo de intensidade, essas cordas não podem ser nem soltas demais, que vão gerar indiferença, apatia, aquela pessoa que não demonstra vida, e elas nem podem ser esticadas demais, que são as pessoas que vão acabar degringolando numa neurose, o grande problema do século aí, várias neuroses. Então, da bipolaridade entre
o solto demais e o esticado demais, nós precisamos chegar ao caminho do meio, que foi ensinado pelo Senhor Buda, né? Aliás, o Senhor Buda começou a despertar para essa realidade depois de passar anos e anos com ascetas na floresta, praticamente mortificando o seu corpo físico em busca da iluminação. E de repente um dia ele descobriu que não era por ali. Ele chega num rio, bebe uma aguinha, aceita uma canequinha de arroz e escuta uma pessoa passando, tocando essa cítara. E aí ele teve assim, olha, as cordas nem podem ser esticadas demais, que era o que ele estava fazendo, e nem pode soltar demais. Ela tem que ter um caminho do meio. E sobre a liberdade no relacionamento, o que é que o Sri Ram diz aqui? Liberdade no relacionamento significa que, embora se tenha uma relação viva com todas as coisas que nos circundam, não permitimos que elas movam mecanicamente as engrenagens da nossa existência. E a nossa própria ação sobre elas não é uma reação, porém uma livre expressão da natureza do ser interior. Em uma relação dessa espécie, pode haver tanto liberdade no próprio ser, quanto intimidade de contato com outras pessoas. Ou seja, nada do que é externo vai rebater em você e você vai jogar aquilo para fora meramente como uma reação. Mas isso não significa que a pessoa vai ficar inerte. Você não vai ficar inerte, nem a um ataque e nem a um elogio, digamos assim. Mas as suas atitudes e as suas respostas àquela relação vão vir do interior, não vão ter relação com o que lhe foi colocado, né? Então essas são as relações primariamente livres, e elas expressam essa natureza interior do ser. Em uma relação como essa, há uma verdadeira intimidade de contato, é aquele olho no olho, né? É aquele contato em que se sente, se entra em sintonia, em rapport, em empatia com as pessoas. Quantas vezes nós não estamos perto de alguém que está com um sério problema e a gente nem sequer se dá conta, nem sequer nota. Por quê? Porque cada um está muito autocentrado. Você só quer saber do que lhe afeta, se aquela pessoa não está lhe incomodando e se está acontecendo uma relação formalmente tudo bem. Você não entra em sintonia, você não consegue conhecer de verdade o que se passa nem à sua volta. Então, o que é um yogi? Yogi é um homem espiritual, ou o homem espiritual está em uma condição assim, meio aos acontecimentos, pessoas e coisas que possam estar ao seu redor. Mas a condição de paz não inibe a ação em relação aos outros, mas dá origem à ação espontânea que nasce dentro de si, né? Constituindo uma expressão de inteligência e harmonia presentes naquela condição. Então, mais uma vez, ele reforça que não é inação, né? É uma ação que vem, mas vem de uma fonte sábia, que jaz dentro da gente. Aí outro conceito aqui da religião hindu, da filosofia hindu, que é esse aí, Vairagya, que ele pode ser traduzido como imparcialidade ou desapego. Também outros traduzem como indiferença ao prazer e à dor. Então é um estado interior que independe do externo, tá certo? O Sr. Krishnamurti colocou na obra Aos Pés do Mestre como a segunda qualificação, que é a ausência de desejos. Como é que esse desejo trabalha? Como é que ele opera? Esse mecanismo de apego, como é que ele faz? O sujeito vê e deseja algo que lhe dá prazer, então ele puxa da memória, experimentou uma sensação que lhe deu prazer e
no futuro, num determinado momento, ele vê novamente aquela situação e aí ele deseja o quê? Possuir. Ele deseja possuir aquilo que lhe dá prazer. E esse desejo de posse ata e prende ele àquela situação. Então é por isso que nós ficamos presos a círculos viciosos que não nos convêm. O preceito do Senhor Buda, um deles, né? Não apropriar-se de qualquer coisa que não pertença legitimamente à pessoa. Então isso o autor aqui ele estava discorrendo ainda sobre o desapego. Aquele que segue essa lei pode vislumbrar algo interessante e belo, admirar, apreciar, mas sem qualquer desejo de apropriar-se ou de possuir aquilo. Então não significa que nós vamos agora botar uma venda nos olhos e ficar cegos para toda a beleza que existe no mundo, na natureza. Nada disso. Pelo contrário, as artes, a poesia, tudo é para se apreciar. As belas imagens, o pôr do sol, tudo é para ser apreciado, mas não apropriado. Essa é que é a diferença. O homem verdadeiramente espiritual nada possui. Aí vem, a gente traz aqui já do cristianismo, né, uma passagem no Evangelho. As raposas têm covis e as aves no céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Mestre Jesus ensinou também o desapego, e era necessário esse desapego para que o caminho espiritual se abrisse. E aí eu queria ler outra passagenzinha aqui de Sriram, em que ele conta a historinha de um rei na Índia, que diz assim: há uma história do rei Janaka, na mitologia indiana, que era seguidor da senda espiritual, segundo a qual a história conta, segundo essa história, certo dia encontrou em um de seus palácios em chamas. Ele permaneceu imperturbável e disse: nada do que é meu está queimando. Vejam, tamanho é a desidentificação dessa pessoa com o que é externo, né? Essa história que a doutora Annie Besant gostava de contar, a doutora Annie Besant também foi uma das presidentes da Sociedade Teosófica. Essa história pode apenas fazer parte de uma lenda que se formou em torno de seu nome, mas sua finalidade foi a de ilustrar a verdade de que em meio às pessoas pode-se estar sem posses. Não é necessário, para uma condição de liberdade na pessoa, que ela tenha que despojar-se de todos os seus bens e depender dos outros para o seu sustento. Então é bem interessante a gente frisar isso também, que foi um dos erros a que incorreram alguns desses seres aqui, são os sannyasis na Índia. São aqueles que se despojaram de tudo e foram viver uma vida, né, livre de mendicância. Mas o que aparentemente é uma atitude de desapego, ela na verdade poderia trazer para o eu, para a pessoa, ela poderia trazer uma vida mais simples, isenta de tantas responsabilidades mundanas, e ao mesmo tempo você ganha perante os outros o crédito pela renúncia. Então é um incentivo a que a pessoa tome uma atitude dessa, mas na verdade ele pode não ser uma expressão natural do bom senso e da compreensão interior do verdadeiro valor das coisas. A iluminação precisa vir do interior. No momento em que o sujeito se torna pacífico, a mente serena, em paz, aquele movimento fervilhante dentro dela, pronto para receber a instrução do alto, no momento em que isso acontece, as coisas de fora gradualmente vão se modificando.
Então não adianta a gente querer fazer, né, as coisas apressadas. É necessário um amadurecimento interior que se reflete na vida externa. Olha o ditado aqui: não coloque o carro na frente dos bois. O carro na frente dos bois não dá certo não, né? Então, gente, vairagem, esse desapego, esse sentimento de desapego, ele não é desamor. Jamais. Jamais. O que for desamor não é desapego, não. Vamos ver isso aqui. Ele é, na verdade, é o amor que a ninguém procura possuir. É o amor que não pede nada em troca. Não pede, não espera por nada. Ele deixa o objeto da sua afeição livre. Ele ama, mas aquele objeto da afeição pode estar ali perto, sob os seus cuidados, pode estar em sua companhia ou pode não estar. É livre. Essa condição de liberdade é essencial. Ele é um amor que está sempre disposto a ajudar quando se torna necessário. E aí o filósofo Krishnamurti, né? O amor é a mais importante das qualificações. Ele é a própria eternidade. E aí tem um áudiozinho aqui que eu queria passar para a gente refletir sobre aqui. Talvez tenha que sair de tela cheia, né? Fez aqui. Esse aqui. Pronto, aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como
existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então essa passagem aí famosa, né, do apóstolo Paulo, ela vem corroborar esse nosso entendimento aqui, de que o amor é o mais importante, a mais importante das qualificações. Ele resumiu, Krishnamurti resumiu todo o discurso que o apóstolo Paulo escreveu naquela carta. Então o amor não é atributo de um eu baseado na memória e na expectativa. O amor não surge daqui, não surge dessas situações conflitantes. Ele não é daqui. A mente que conhece, a mente que pode aprender, a mente intelectiva que pode aprender, ela aprende conhecimentos. O amor não é conhecimento. O amor está muito além dela. Então, ele vem de uma natureza, ele vem de uma esfera que vai além da mente, vai muito além da mente. Ele surge de uma natureza de autonegação, ou seja, daquela prática da quietude, né? A mente se aquieta, o amor pode surgir. A natureza de autonegação na qual, com a ausência do eu, saindo fora, saindo de cena, o eu que bagunça, não há qualquer parcela de arrependimento ou de sentimento de que se está sacrificando algo a que se dá valor. Tirou o eu de cena, esses problemas acabam. Surgem as qualidades espirituais. Outra frase que Krishnamurti coloca, ficou bem marcante. Onde está o eu, aí não está o amor. Onde está o eu, seria com eu é minúsculo aqui, ficou até errado. Onde está o eu, esse euzinho, aí não vai estar o amor. O eu no sentido do egoísmo, da mesquinharia, de você entrar em conflito por qualquer coisa. Olha aqui uma figura aqui que foi muito importante nesse século, teve um jornalista que foi pesquisar, enquanto ela ainda era viva, né, foi ver o que é que ela fazia lá. E aí depois de tomar conhecimento de todo o trabalho dela, ele veio perguntar a ela, mas irmã, vai na verdade confessar, irmã Teresa, como a senhora consegue fazer tudo isso? Eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Aí ela virou para ele sem entender e disse, eu também não. Por dinheiro nenhum. Ela não fazia isso por nada em troca. Era a expressão livre do amor. Né? Na época que ela aportou lá em Calcutá, ela participava de uma ordem religiosa, né? Ordem de Loreto, salvo engano. E ela começou a ficar insatisfeita com o que ela presenciava. Os hindus levavam seus moribundos para a rua e largavam eles lá para morrer de fome, de frio, de sede. As pessoas ficavam morrendo na rua e ela, inconformada com isso, a natureza interna dela, o amor incondicional que ela sentia, a fez começar a fazer um trabalho que foi recolhendo aquelas pessoas, né, e deixando, mesmo que elas fossem morrer no outro dia, mas elas iam morrer com mais dignidade, com mais compaixão, né? Ela teve empatia. Então, esse é o sentimento de paz, que a compreensão espiritual e que a quietude da mente pode trazer. E aí, tem uma outra leitura aqui que eu queria trazer para vocês, que diz que essa atitude interior de nada exigir e de dependência não significa dar as costas aos outros, né? Se poderia confundir com indiferença, não é isso. Não é o endurecimento em um estado de indiferença a qualquer forma de vida.
porém pertence ao amor da natureza mais pura, surgindo das fontes mais cristalinas em nosso interior. Leia-se, fontes que vão além da mente. A ausência de qualquer expectativa que sempre remonta a um sentimento de sensação anteriormente experimentado, trazendo da memória, possibilita o surgimento dessa forma de amor, sem qualquer pensamento que o acompanhe que possa viciá-lo ou transformá-lo em forma de um sentimentalismo que revolve a pessoa. Quando houver um estado de mente e coração que independa de qualquer coisa que lhe seja externa para a sua realização, encontra-se em nosso interior a segurança e a alegria e a paz que se busca no exterior. Ou seja, esse belo estado da mente, ele não vai ser encontrado fora, ele vai ser encontrado no interior de cada um de nós. Não adianta procurar fora. E a tal da busca da segurança, né? Nos dias contemporâneos, né? O que é que se busca? Segurança no relacionamento, segurança financeira, tudo se busca segurança. O que é essa busca por segurança? Ela reflete um temor pelo que pode ou que não pode acontecer. Aí, voltando para aquele esquema lá que o Senhor Buda ensinou. As coisas que lhe dá prazer você quer repetir. As coisas que não lhe dá prazer você quer afastar. E aí você sente medo de no futuro vir acontecer uma coisa que você não gostou e fica nessa busca incessante pela segurança. Mas ela não cabe, essa busca por segurança não cabe nesse estado de desapego que a gente começou a colocar, a pontuar aqui. O Sr. Rohit Mehta é outro teosofista indiano, morou no Canadá. Ele coloca na sua obra, eu acho que é a Ciência da Meditação, o tempo é o fluxo natural do karma. O que é isso? Karma é o quê? É a ação que vai gerar um resultado. Karma pode ser positivo, pode ser negativo. Né? Existe um mito de que esse é o meu karma, como uma coisa negativa, sempre negativa. Não, você pode ter um karma positivo também, desde que as atitudes positivas que você teve não foram desapegadas. Você pode ter atitudes positivas e apegadas, e aquilo gera karma, é um karma positivo que depois volta. Então o tempo cronológico ele definiu dessa forma, é um fluxo do karma, tempo de agora. Cada um de nós está aqui agora, é o que o karma nos trouxe até agora, o que o karma nos trouxe nesse exato momento. Então não adianta ansiedades, é enfrentar cada acontecimento como se fosse a primeira vez. Preocupações são um sofrimento desnecessário por antecipação. Você se preocupa. Muitas vezes você se ocupa tanto com uma coisa que pode ser que nem sequer chegue a acontecer. Mas sofreu todo o tempo. Aí vem uma citação de Shakespeare, que ele diz, os covardes morrem muitas vezes antes de sua morte. Os valentes experimentam a morte apenas uma vez. Acabou. Então é viver cada momento, exatamente viver naquele momento. Viver o momento presente. Isso pode se chamar também de eterno agora. Né? Então o que seria essa tal a memória que se requer e que seja desapegada? Significa essas duas coisas. Você está sempre preparado, está preparado para as coisas, mas enfrentar os acontecimentos só na medida em que eles vão ocorrendo. Né? O sujeito se prepara, estuda, tá sempre preparado ali. Mas ele não vai antecipar situações fictícias que podem vir a acontecer ou não. Na hora de acontecer, ele vai enfrentar aqui. Tá certo? Então essa é a memória, é uma qualidade da memória que não vai prender e atar a pessoa. Olha outra passagem aqui de uma escritura cristã, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Esse estado de desapego, ele vai
gerar um estado de liberdade, né? O desapego, desaguando na sensação de liberdade, você tanto não está preso como você é livre para ir e vir. Ele vai começar a trazer, a permitir, ele vai ser um solo fértil no qual vão brotar de uma esfera que vai além da mente as qualidades como amor, vontade, sabedoria, humildade, beleza, compaixão, força, alegria, e a gente podia aí completar essa lista com muito mais outras qualidades espirituais. Elas vão chegando na medida em que um cenário se desenha, um cenário na mente do indivíduo se desenha. Então é necessário o quê? Essa total negação do eu menor, do eu pequeno, daquele eu conflitante e das suas atividades. Tem um livrinho, né, A Voz do Silêncio, que a senhora Blavatsky também colocou que a mente é a assassina do real, né? A mente é a grande assassina do real. Essas atividades da mente. Quando o eu se aquieta, surge uma concepção do que é espiritual, por mais imperfeita que possa ser. Então aquelas palavras que a gente leu agora há pouco, amor, sabedoria, generosidade, solidariedade, fraternidade, todas elas são ainda palavras que não demonstram um conhecimento perfeito, um conhecimento pleno do que elas realmente significam na espiritualidade. Mas toda noção que a gente tem de amor, toda noção que a gente tem de compaixão e por aí vai, toda essa noção só vem de momentos, ou de pequenos momentos em que o nosso eu se aquietou e que permitiu que essa vida infinita que jaz em cada um de nós pudesse nos falar. Quando desaparece essa entidade artificial criada, esse eu, se manifesta aquela natureza divina, profunda, imperturbada. Nos atos de heroísmo, é um bom exemplo. Ali desaparece completamente a noção de eu. O sujeito só vê a situação e faz, realiza, né? Seja ela bem sucedida ou não, mas foi feita. Não se pensou na sua conveniência, não se teve medo de nada, né? Ou se teve, se enfrentou o medo, mas o eu desaparece ali por uma fraçãozinha de segundos. E aí, quando dá certo e que a pessoa sobrevive no final, se vai perguntar, e aí, como é que foi? Mas rapaz, eu não pensei em nada, só fiz. O pensamento conflitante saiu de cena. E aí chegou, né, o que devia ser feito. Sobre isso aqui, ele ainda pontua. Quando desaparece a entidade artificial, que parecia ter em suas mãos todas as rédeas que puxou em várias direções, então manifesta-se aquela natureza divina como se surgisse de uma profundidade do não ser ou do nada. É uma natureza que pertence à consciência em sua pureza, imperturbada por quaisquer forças que fluam do passado para o presente, na qual há, portanto, uma condição de absoluta paz e silêncio. A partir desse silêncio, segundo nos diz a voz do silêncio, surge a voz que transmite a verdade para a nossa instrução. Então, mais uma vez ele reforça que essas características espirituais, esses atributos espirituais, eles vão vir quando a mente estiver quietinha e silenciada. Aí a gente pode comparar aqui esse mesmo conceito nas duas grandes religiões do Oriente, o budismo e o hinduísmo, né? No budismo se fala no nirvana e na extinção do eu no nada. Ele olha de baixo para cima. Um eu que esteja completamente pacificado, né, dominado, requieto, uma mente tranquila, ela se assemelha a um nada, como a água é incolor,
é como se ela fosse um nada, mas ao mesmo tempo ela é o tudo. Por quê? Porque esse nada ele pode ser vivificado pela vida infinita que existe. Tá certo? Esse nada ele é plenamente utilizado. E no hinduísmo ele já fala da perspectiva de cima para baixo, digamos assim, ou de dentro para fora. Ele fala do eu uno, uma energia positiva que age através de diferentes centros a partir de uma natureza de unidade sempre indivisível. É o que se chama no hinduísmo de Atman, certo? Então é uma energia infinita, perpétua, una. Em cada um de nós ela está conectada. E então a gente vê que são conceitos aparentemente antagônicos, mas que estão corroborando para uma mesma verdade. Aqui eu queria trazer a oração do Pai Nosso, traduzida direto do aramaico, que ela tem umas diferençazinhas, como vocês podem ver aqui. Ó força procriadora. Aliás, antes de colocar aqui, ao meu ver, essa oração do Pai Nosso ensinada pelo Mestre Jesus é um diálogo entre esse eu que quer se aquietar e que quer se colocar a serviço e o Atman. É um diálogo entre o eu que quer se tornar um nada e o Atman. Então veja bem o que ele diz. Ó força procriadora, Pai e Mãe do Cosmos, focaliza tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. O teu desejo uno atua então com o nosso, assim como em toda luz e em todas as formas. Dá-nos o que necessitamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras com que aprisionamos a culpa dos nossos irmãos. Não permitas que coisas superficiais nos iludam, mas liberta-nos de tudo que nos detém. E aqui eu sublinhei, é um grifo meu. De ti nasce toda vontade reinante. Olha ele reconhecendo, o eu inferior, reconhecendo e se prontificando diante do seu mestre. De ti nasce toda vontade reinante, o poder e a força viva da ação, a canção que se renova de idade em idade e a tudo em beleza. Veja o sentido aqui de renovação, de fluxo, de efusão intensa de vida. Está tudo escrito aqui. E dá verdadeiramente poder a essa declaração, que possa ser o solo do qual crescem todas as minhas ações. Amém. Veja o significado dessa oração, como é mais profundo do que aquele que foi traduzido primeiro para o grego, depois para o latim, para as línguas neolatinas, e aí foi mexido aqui e ali e chegou para a gente só o que a gente tem hoje. Mas vejam a diferença aqui, a profundidade. Então, gente, o eu uno, ou vontade una, ele surge espontaneamente, de momento a momento, quando a mente está quieta, em paz. E como esse eu uno se reflete em nós, em nossa mente requieta, ele acaba sendo o estado mais belo do coração e da mente em que a gente possa almejar estar, né? E o mais feliz e o melhor. Então aqui eu queria só encerrar com essa meditaçãozinha, um roteiro diário de meditação a cada manhã, que também ele denota, é uma forma mais devocional, mas que pode apontar para essa consciência que nós temos uma natureza transitória, passageira, que precisa se colocar à disposição e se aprontar para o serviço de uma natureza que é eterna em nós. Então, Deus está dentro de nós, a palavra Deus, né? Você pode colocar como bem quiser. Está dentro de nós essa força, essa energia, e o paraíso existe aqui e agora. Ó bondoso Senhor, eu entro em teu esplendor
e me aproximo de tua presença, trazendo comigo o serviço feito em teu nome e para ti. Busco tornar-me um servidor eficiente e abro meu coração e mente ao poder de teu amor, de tua alegria, de tua paz. Em tua presença, teu amor inunda meu ser, teu amor que é suavidade, bondade, prestimosidade. Devo, portanto, ser suave, bom e prestativo para com todos os homens. Em tua presença, tua alegria me invade, alegria que é luz, esplendor e juventude eterna. Devo, portanto, levar tua alegria àqueles que estão tristes e deprimidos. Em tua presença, tua luz me envolve, tornando-me repleto de contentamento, certeza, tranquilidade e quietude. Tua paz que a todos torna compreensivos. Devo, portanto, ser um centro de amor, alegria e paz para o mundo. Eu coloco minha mão na tua, com todo amor, confiança e fé, pois tu és, na verdade, meu Senhor. Do irreal, conduze-me ao real. Das trevas, conduze-me à luz. Da morte, conduze-me à vida eterna. Aos teus pés e à luz de sua santa presença, esforço-me para compreender aquilo que sou. Não sou esse corpo que pertence ao mundo das sombras. Não sou os desejos que o afetam e não sou os pensamentos que enchem minha mente. Sou a mente em si. Não sou a mente em si. Sou a chama trina, divina, dentro do meu coração, eterna, imortal, antiga, sem começo, sem fim, mais radiante que o sol em toda a sua glória do meio-dia, mais puro que a neve, intocado e não maculado pela mão da matéria, mais sutil que o éter, é o Espírito dentro do meu coração. Eu e meu Pai somos um, eu te adoro, eu te bendigo, tu, minha vida, meu sopro, meu ser, meu todo. Eu estou em ti e tu estás em mim. Conduze-me, ó bondoso Senhor, através do teu amor, ilimitado à união contigo e com o coração do eterno amor. Em teu amor descanso para sempre. Que o Senhor acenda em nós o fogo do seu amor e a chama de uma qualidade imperecível. Meu anelo é trabalhar, orar fielmente na seara do Senhor. O ser humano trabalha porque a natureza da vida humana consiste em trabalhar. Somente através do trabalho consegues exteriorizar o que há de melhor em ti. O tesouro escondido em teu interior passa de estado latente para o estado manifesto através da oração e do trabalho. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. A fonte foi esse livrinho, né? E a gente agora pode conversar e escutar o que é que vocês acharam, se tem alguma coisa a acrescentar ou a questionar, porque aqui não tem nem professor nem aluno, a gente é todo mundo estudante, né? Todos nós somos estudantes, membros da Sociedade Teosófica. A gente só vem aqui apresentar alguma coisa que tocou o nosso coração e a gente pode convidar os demais a refletir, mas a busca pela verdade, aquele segundo objetivo da Sociedade Teosófica, a busca pela verdade e o olhar para dentro de si, o segundo e terceiro objetivos, eles são perpétuos, né? Constantes. Então, agora a gente, se alguém tiver alguma coisa a colocar, fica à vontade.